os militares, até 1964, a partir do que aconteceu em 64, eles tiveram uma participação muito grande na política brasileira, professora? Até 1964, eles tiveram algumas intervenções pontuais. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um longo governo de Getúlio Vargas, que vai de 30 a 45, e em 1945 ele já está muito, digamos, enfraquecido, e no dia 25 de outubro de 1945, os militares interrompem o governo. Então, é uma intromissão dentro da vida política, mas é uma intromissão e uma retirada. Quer dizer, eles não entram e ficam dentro do poder. Então, eles não terão, até 1964, uma participação que implique numa permanência. Eles gostam de dizer muito isso, eles gostam de chamar a nossa república de a República da Espada. Ela começa já com os militares, já é uma intervenção militar no momento da proclamação da República, e nós teremos diversos momentos. Nós temos 1910, 1911, Hermes da Fonseca, depois nós vamos ter esse longo movimento, como você fala, o tenentismo, depois nós vamos ter isso tudo, o tenentismo nos leva a Vargas, que é tenente também. Então, em 1945 nós temos a interrupção de Getúlio. Então, nós temos vários momentos em que eles atuam na vida política diretamente, mas atuam, fazem uma intervenção e se retiram. O que acontece em 64 é que eles fazem a intervenção, é um golpe, não é uma revolução. Já respondendo a sua pergunta, depois se quiser saber por que eu já te digo, esse golpe que eles dão em 1964, eles acabam permanecendo no poder por longuíssimos 21 anos. Foi realmente o movimento, a revolução que os militares dizem, que a senhora já falou que não é revolução, foi 31 de março ou foi dia 1º, e como dia 1º era 1º de abril, dia da mentira, eles deram um jeito de comemorar no dia 31. Ou essa história não condiz com a verdade? Essa história não procede. Mas antes eu quero falar um pouquinho, explicar a história da revolução ou não revolução. Se você for pegar o conceito de revolução, para que haja uma revolução, é necessário que exista uma enorme participação popular, quer dizer, é o povo que vai conduzir essa mudança no poder. Esse é o processo, essa é a característica do processo revolucionário. E em 64 nós não temos, embora haja uma pequena participação civil, mas nós não temos o povo nas ruas fazendo a revolução. Absolutamente, é apenas um golpe de Estado. Então, quando me perguntam, é golpe ou revolução? E hoje, toda a historiografia que estuda o período é clara em dizer foi golpe e não foi revolução, está claríssimo que não é um processo revolucionário. Então, esse é um ponto. Mas você havia me perguntado uma segunda questão, e eu parei aí no meio. Não, mas não, é sobre o dia, professora. O dia é o seguinte, na realidade, olha, eu caí no meu engodo, hein? O golpe de 64, ele está começando lá por volta do dia 30. Então, nós temos o general Mourão, que não é este Mourão que nós estamos vendo aí no poder atualmente, mas o general Olímpio Mourão, ele está muito nervoso lá em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora, e começa a assistir a televisão e ver o João Goulart fazendo um discurso. E vai ficando cada vez nervoso e diz, isso não pode mais acontecer. Havia uma conspiração entre os militares e civis para que o movimento que fosse acontecer da derrubada de João Goulart fosse um movimento que ocorresse por volta do dia 2 de abril. Então, estava previsto para alguns dias mais tarde. Mas com a maluquice do Olímpio Mourão, o que acaba acontecendo é que ele começa a descer com suas tropas de lá de Juiz de Fora desde 30 de abril. Então desce, reúne suas tropas junto com o Rio de Janeiro, junto com São Paulo, junto com Minas, que são os 3 governadores que são golpistas. Então, vai reunir com esses 3 governadores e aí se consolida o golpe em 31 de março. Então, não é aquela... Eles gostam muito de falar, é uma brincadeira. Então, será que eles mudaram porque era o dia da mentira? Dia 1º de abril? Não, ele começa lá no dia 30 e, inicialmente, a ideia seria que ele iria se consolidar no dia 2 de abril. Então, não havia nem essa ideia a respeito.